Começamos o Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 1. Meus irmãos, basicamente a síntese do texto é esse: muda o rei do Egito. Começam as perseguições aos hebreus. É dito que esse rei não conhecia José. Há uma teoria que os reis que receberam José, o faraó que recebeu José, era de um grupo chamado Ixo, que eram talvez hititas, mas certamente semitas, que invadiram e dominaram o Egito durante algum tempo. E houve uma revolta e eles foram expulsos, e os egípcios naturais assumiram o poder, e como havia uma semelhança entre os hebreus, que eram semitas, e os outros, que também eram semitas, o resultado foi essa revolta enorme contra os hebreus. E explica até certo ponto, mas isso precisa ser mais bem provado em termos arqueológicos e em termos históricos de um modo geral. Mas o que destaca-se nesse texto aqui, o primeiro caso, é matar os recém-nascidos machos. A perseguição contra os judeus não é nova, já aconteceu há muito tempo, começa há muito tempo atrás. Matando os machos ficariam as mulheres poderiam servir de empregadas no Egito, poderiam ser usadas no Egito, os machos é que poderiam se transformar em guerreiros, e isso justifica o medo. Repare que a primeira ordem do faraó é as parteiras, e as parteiras desobedecem. E contam uma mentira, porque desobedeceram quando questionadas. E daí surgem algumas teorias de ética cristã que diz o seguinte: está vendo, uma mentira dita por uma boa causa não é pecado. Isso é uma teoria chamada de situacionismo. Tem outra que diz o seguinte: não, você deve obedecer a coisa mais importante. Mais importante é obedecer a Deus. Então, se o faraó mandar você fazer alguma coisa errada, não faça. Mais importante é obedecer a Deus. Se ele questionar por que você fez, você está livre para mentir. Bem, até certo ponto pode ser justificado, mas além de certo ponto, não. Se para obedecer a Deus você tem que mentir a faraó, é porque você não está confiando na resposta, na proteção de Deus. Você está se escondendo debaixo de uma mentira. E essas teorias todas desprezam o versículo 21. O versículo 21 é claro: e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Deus abençoou as parteiras porque elas temeram a ele. Na tradição judaica, Sifrá e Puá não eram hebreias. O versículo 15 diz: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias. Mas, segundo a tradição judaica, elas não eram do povo de Jacó, elas eram egípcias. Tanto é que elas são mostradas como os primeiros gentios que abençoaram o povo de Israel. Existe até monumento a elas na terra de Israel, Sifrá e Puá. E o costume que aparece no versículo de número versículo 17, as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso, deixaste viver os meninos? Responderam elas: é porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que ele chegue, a parteira já deram à luz. E Deus fez bem as parteiras. Esse fazer bem às parteiras tornou-se um costume dos judeus de fazer bem ou colocar
o nome das pessoas no que eles chamam de lá de Alameda dos Justos, seja gentio, seja judeu. Consta lá. Por exemplo, quem assistiu o filme A Lista de Schindler vê o nome de Schindler ser colocado na Alameda dos Justos. É um costume que vem daqui, que nasce daqui, os rabinos tiram daqui. Mas, irmãos, o que está em foco aqui não é costume, não é mentira por um bem maior, não é mentira para servir servir a Deus com mentira. É o seguinte, elas temeram a Deus. E o texto descreve que o modo como elas encontraram de cumprir o seu temor a Deus, além do temor a Faraó, foi, primeiro, desobedecendo a Faraó, segundo, mentindo. O texto não abona nem a desobediência, nem a mentira. O texto diz o que aconteceu. E o texto ressalta no versículo 21 que o motivo pelo qual Deus as abençoou a ponto de lhes constituir família foi o fato delas terem temido a Deus. E o versículo 22 é talvez o que nos prepare para o que vai acontecer no capítulo 2, quando entra a figura de Moisés. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo. Aí não era só ordem às parteiras, era todo o povo do Egito. Nasceu um bebê, joguem no Nilo. Escapa só as meninas. É nesse contexto de trabalhos impostos, de escravidão, de perseguição, inclusive com a morte, que aparece Moisés como libertador do povo. Vamos manter isso na cabeça, porque amanhã nós começaremos a ver a respeito de Moisés. O que tem isso para nós seminaristas? Meu irmão, não se fie na ideia de que você pode agradar a Deus mantendo um boletim cheio de notas boas, se essas notas forem obtidas com fraude. É o que eu repito aqui, o caso das parteiras. Elas não foram louvadas por Deus por terem mentido. Elas foram louvadas por temerem a Ele. Correram o risco da desobediência, se defenderam com uma mentira. Deus as perdoou, especialmente a mentira, porque desobedecer a Faraó não creio que fosse pecado. Uma lei como essa, matar uma criança recém-nascida, ir contra essa lei é dever. E aí surge a máxima ética de Pedro: importa obedecer a Deus e não aos homens. Se vocês saírem do seminário com o diploma de temente a Deus, mesmo que as notas sejam baixas, será bem melhor. Não adianta sair daqui com 10, como alguns que nós conhecemos, que se esforçavam para manter 10 em todas as notas, mas que viviam a vida fora do temor de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude.